Vocês estão felizes por causa dos milagres que eu fiz? Pois agora eu vou mostrar a vocês o que de fato é ser feliz no meu reino. Aí Jesus diz para eles assim, ó, feliz mesmo são os humildes. Felizes no meu reino são os misericordiosos, os mansos, os limpos de coração, os pacificadores. Para Jesus, gente, a verdadeira felicidade não está naquilo que recebemos, está no tipo de gente que nos tornamos. Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês alguns valores que estão no maior sermão de Jesus registrado nas Escrituras, que é o Sermão da Montanha ou o Sermão das Bem-aventuranças, que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho que escreveu São Mateus. E é um senso comum entre os que estudam os Evangelhos que o Sermão da Montanha é um resumo de todo o Evangelho pregado por Jesus. Mas, diante de tantos valores, porque é muito assunto que está registrado, muitos princípios importantes para a nossa caminhada cristã registrados no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, diante de tantos valores que temos nesses capítulos, hoje eu quero apenas abordar os primeiros versículos do capítulo 5 do Evangelho que escreveu São Mateus, tá bom? Então, vamos ler junto este maravilhoso trecho do Sermão da Montanha? Mateus, capítulo 5, do verso 1 a seguir, diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados, pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Pessoal, este trecho do Sermão do Monte não é uma lista de obrigações que devemos praticar. Não são códigos morais de condutas ditos por Jesus. Não, esse texto aqui é uma constatação de Jesus sobre a vida que os seus discípulos naturalmente têm nesta vida. Por exemplo, Jesus não disse aqui quando nós lemos, sejam misericordiosos. Ele disse, bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas o que chama muito a minha atenção, e quero chamar a sua hoje aqui, neste início do sermão, é o porquê Jesus resolveu abrir o sermão falando de verdadeira felicidade. Porque bem-aventurado significa muito feliz, ou aquele que é feliz. E o que faz Jesus tratar sobre a verdadeira felicidade é que tudo indica que Jesus percebeu que o povo estava muito feliz, porque eles estavam presenciando muitos sinais, muitos milagres que Jesus fazia diante deles. No final do capítulo 4 de Mateus, por exemplo, o texto diz que a fama de Jesus percorria por toda a Síria, por toda a cidade. E as pessoas traziam o quê? Todo tipo de doente. E Jesus curava a todos, inclusive o texto diz que pessoas endemoniadas. Só que no mesmo capítulo diz que Jesus curava muitos enfermos,
Só que também ele estava pregando entre eles o evangelho do reino de Deus. Só que, olha que interessante, a fama dele não foi porque ele pregava o reino, mas sim porque ele realizava muitos milagres. Tanto que o próprio texto diz que eles vinham até Jesus para trazer os doentes e não para ouvi-lo pregar. Aí Jesus, percebendo toda a aglomeração, ele sobe no monte, o texto diz, se assenta e começa a ensinar aquela multidão. Porque, na realidade, o que eles precisavam mesmo não era de ver curas ou ver milagres, ou viver curas e milagres. Eles precisavam mesmo era ouvir e aprender sobre o evangelho. A graça de Deus, a misericórdia de Jesus, sim, curou aquelas pessoas. Muita gente era curada quando vinham até Jesus. Mas a cura aqui no texto é só um detalhe diante do evangelho que Jesus desejou ensinar a todos eles. Aliás, para que o evangelho seja pregado, não precisa necessariamente acontecer milagres. Vocês lembram de João Batista? Ele foi um profeta que anunciou o reino de Deus, mas não existe nenhum registro bíblico, nenhuma testemunha ocular de que João tenha realizado qualquer milagre sequer. E sabe o que Jesus diz sobre ele? Jesus diz que de todos os profetas do Antigo Testamento, João era o maior deles. Inclusive maior que Elias, maior que Eliseu, que só no registro bíblico nós encontramos mais de 20 grandes milagres que os dois realizaram juntos. João era o maior dos profetas, gente, porque ele era o profeta do evangelho do reino de Deus. E o maior milagre no reino de Deus não são as curas que nós recebemos. O maior milagre no reino de Deus é o que o evangelho produz em nossos corações. Por isso que Jesus, vendo que a multidão estava inflamada pelos milagres que ele realizava, ele resolveu subir ao monte e anunciar o evangelho do reino de Deus. E Jesus ensina neste sermão que Deus, sim, ele faz milagres. Que Deus, sim, liberta os oprimidos, os cativos, aqueles que estão sofrendo por alguma perturbação espiritual. Só que Jesus vai ensinar aqui que a nossa felicidade não pode estar nisso, gente. O bem-aventurado para Jesus é aquele que entende o evangelho e vive para o evangelho. E Jesus disse isso em Lucas, no capítulo de número 10, por exemplo, quando ele enviou os 70 discípulos para uma missão. No verso 9, Jesus disse para eles assim, vão, curem os enfermos e digam para eles que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus está aqui entre eles. E eles foram. Quando eles voltaram, cheios de felicidades, porque a missão tinha sido um sucesso, eles disseram para Jesus assim, Senhor, até os demônios nos submetem. Só que aí Jesus joga um balde de água fria neles. Porque Jesus vai dizer para eles o seguinte, não é isso que tem que alegrar o coração de vocês. Não é porque acontece cura, os demônios submetem, vocês veem sinais e maravilhas na missão. Não é isso que tem que alegrar vocês. Jesus disse para eles assim, alegrem-se porque o vosso nome está escrito nos céus. Gente, Jesus corrige eles porque eles voltaram felizes pelos milagres que aconteciam na missão e não porque o reino era anunciado. E Jesus percebe que a multidão de Mateus 5 aqui, dessa narrativa, que eles estão na mesma euforia, felizes porque estavam vendo milagres, sinais, curas, libertações. Aí Jesus começa um sermão da montanha dizendo, bem-aventurados. Porque bem-aventurado, como eu disse, significa feliz. Ele vai dizer, felizes são, ele vai indicar. É como se Jesus dissesse a eles o seguinte, vocês estão felizes por causa dos milagres que eu fiz? Pois agora eu vou mostrar a vocês o que de fato é ser feliz no meu reino. Aí Jesus diz para eles assim, feliz mesmo são os humildes.
Felizes no meu reino são os misericordiosos, os mansos. Felizes no meu reino são os humildes de espírito, os limpos de coração, os pacificadores. Para Jesus, gente, a verdadeira felicidade não está naquilo que recebemos. A verdadeira felicidade para Jesus aqui no Sermão da Montanha está no tipo de gente que nos tornamos. A nossa alegria é a vida no reino de Jesus e não nos milagres de Jesus, pessoal. Porque feliz é quem tem fome e sede de justiça e não quem tem fome e sede de milagres. Então, fica uma pergunta. Por que muitos irmãos ainda insistem em exaltar em suas propagandas institucionais mais os milagres do que o reino de Deus? Talvez a resposta seja mais simples do que a gente pensa. Sabe por quê? Porque os milagres, as vitórias, as conquistas, elas mexem com a nossa ganância. E a religião, quando não consegue nos amarrar no medo, dizendo, olha, se você não fizer isso ou aquilo, você vai para o inferno, ela nos prende na ganância, nos prometendo bênçãos e milagres. Só que o Evangelho, a priori, não nos convida a vivermos milagres. O Evangelho necessariamente nos convida a uma vida de renúncia. E olha o que Jesus diz para a multidão que veio até ele felizes por causa da fama dos milagres que ele realizava. Jesus vai dizer para eles assim, ó, felizes são aqueles que foram agredidos. Felizes são os perseguidos e maltratados e caluniados por causa do Evangelho. Mateus 5,11, lê aí na sua Bíblia. Mas espera aí, imagina as pessoas que estavam ali assistindo, ouvindo, mas espera aí, Jesus. Nós estamos aqui animados, perplexos com o que você está fazendo. Nós estamos aqui felizes porque muitos foram curados e você vem dizer para nós que feliz é quem é perseguido? Pois é, gente. Porque para Jesus é melhor ser perseguido e ficar no Evangelho do que receber um milagre e abandonar o reino. Porque a maioria das pessoas que vinham até Jesus atrás de milagres sempre queriam mais milagres. Aí quando não recebiam, o que acontecia? Eles abandonavam Jesus no caminho. Gente, o milagre pode até trazer pessoas até Jesus, como trouxe aqui no texto. Mas só o Evangelho é capaz de fazer as pessoas permanecerem no reino de Jesus. É por isso que a verdadeira felicidade está em aprender a viver para e no Evangelho. Porque as recompensas que o Evangelho traz para nós são muito superiores, gente, do que as curas ou qualquer outro milagre que possamos viver nesta vida. Olha o que Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado, disse Jesus, os misericordiosos, porque eles receberão de quem? De Deus, misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles, estes limpos de coração, verão a Deus. Isso não é extraordinário, gente? Não são bem-aventurados no texto aqui porque as pessoas choram. Que, gente, a gente sabe, ninguém quer chorar. Ninguém quer viver de lamento. Nós não somos bem-aventurados porque choramos. Nós somos bem-aventurados é que se por acaso chorarmos, nós seremos sempre consolados. Jesus está ensinando que aqueles que nasceram de novo e vivem para o reino, do próprio reino, essas pessoas serão supridas.
E esta provisão, gente, ela ultrapassa os milagres momentâneos. Ela vai além, porque a provisão do reino, ela não é passageira. Porque você recebe uma cura de uma doença hoje, mas daqui a pouco você vai ficar doente de novo, porque nós vamos ter que morrer uma hora. Mas a provisão do evangelho, ela é eterna. Sabe por quê? Porque Jesus vai dizer o seguinte: porque as recompensas do reino nos faz vermos a Deus. Que é a coisa mais extraordinária do que ter a capacidade de enxergar Deus em tudo. As recompensas do evangelho é que nós alcançaremos misericórdia. Quem de nós aqui não precisa da misericórdia de Deus? Jesus diz também que uma das recompensas do reino é sermos chamados filhos e filhas de Deus. Ah, gente, o Sermão da Montanha é um convite a não vivermos mais da fama de Jesus. Sabe aquelas propagandas? Vem aqui para o nosso culto porque Deus pode fazer um milagre na sua vida. Venha receber o teu milagre, venha ser abençoado. E por causa da fama de Jesus as pessoas vêm. O Sermão da Montanha é um convite a nos libertarmos desta fama. Por quê, pastor? Porque nós precisamos viver uma profunda comunhão com Cristo e com o seu evangelho. Porque, gente, quando Jesus nos convida, sempre que ele convida uma pessoa, ele convida para tratar a intimidade da pessoa. Jesus é mais solucionador de pessoas do que solucionador de problemas. Quando Jesus convida é sempre para fazer de todos discípulos do reino de Deus. Por isso que ele dizia: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Eu sou a porta. E qualquer pessoa, disse Jesus, que entrar por mim será salva. Então, não fique triste porque o seu milagre não chegou como você queria. Pelo amor de Deus, eu rogo a vocês, não desanimem porque você não recebeu o que você pediu na oração. Não se sinta menor porque prometeram uma bênção no culto para você e não foi como te disseram, você foi e recebeu nada. Sabe por que eu estou dizendo para você não desanimar? Porque o evangelho do reino de Deus não está nisto. Não é sobre isto. O sermão do monte é Jesus dizendo: vivam o reino. E o reino viverá em vocês e suprirá tudo o que faltar. E como nós já dissemos aqui, Jesus ainda diz para eles: se te fizerem mal, se mentirem sobre você, ou se maltratarem você, só porque você escolheu o reino e o evangelho, alguns vão até dizer que Deus te abandonou. Mas Jesus disse o seguinte: se você permanecer firme na afronta, Ele te entregará no céu o seu galardão. Então, se alegre, regozija-te, bem-aventurado e bem-aventurada, porque você é do reino, você é de Deus, e por isto, e por esta razão, por sermos do reino, e por sermos de Deus, e vivemos num reino de promessas eternas, somos sim bem-aventurados e bem-aventuradas. Por isso que todas as vezes que nos reunimos aqui na casa, eu sempre digo que o prazer de estarmos juntos não são as possíveis bênçãos que o Senhor nos dará no culto ou na igreja. O prazer de estarmos juntos é a alegria de saber que somos do reino e nada neste mundo pode substituir isto na nossa fé e no nosso coração. Então nós nos reunimos e choramos juntos para que juntos sejamos todos consolados. Agimos com misericórdia e vemos na comunhão Deus derramar sobre nós a sua santa e maravilhosa misericórdia. Gente, nós sempre ficaremos do lado da paz porque Jesus diz: felizes são os pacificadores. Não porque nós somos bons, não, mas porque nós nascemos de Deus. E é isso que o Sermão do Monte nos ensina. Que mesmo que presenciemos milagres, sinais, maravilhas na caminhada cristã, o que nos alegra mesmo
é saber que somos filhos de Deus e participantes do seu reino de amor. De que, independente do momento vivido, seja ele bom ou ruim, de milagres ou não, sempre saberemos que somos bem-aventurados e bem-aventuradas. Porque, como disse Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, verso 28, Paulo disse assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nunca se esqueça disso. Com Deus, você sempre será, independente das circunstâncias, um bem-aventurado, uma bem-aventurada.